Agora, Agora tá melhor. tá? Tá ótimo. Então tá. Em nome da Liga Acadêmica de Dermatologia, eu gostaria de agradecer a todos os participantes pela presença. O tema da aula de hoje é laser e tecnologias na prática dermatológica. É ministrado pela médica dermatologista doutora Mariana Barbato. Nós agradecemos muito a doutora por ter aceito o nosso convite. Queria dizer que é uma honra ter conosco a fundadora da Liga. A nossa Liga, ela foi originada em 2009 com a doutora e algumas alunas dela da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de Medicina. E eu só queria dizer que a gente está muito feliz de poder estar organizando esse encontro e agradecer muito novamente. Eu A que palestra... agradeço. Vou começar então. É um prazer estar aqui essa noite com vocês e assim como, né, apresentaram, eu criei na época que eu era professora da UFSC, a Liga. Sempre gostei muito dessa parte acadêmica e eu acho que as ligas são muito interessantes porque são as aulas que a gente não tem oportunidade às vezes de ter na graduação. E o tema que eu vou falar hoje é um tema que eu adoro, que eu sou, assim, amo, é a minha prática diária mesmo. Eu sou uma apaixonada por laser, por tecnologia, e essas tecnologias foram crescendo muito, então eu sou dermatologista há mais de 10 anos, e isso foi, da minha época que eu recém terminei a residência para cá, tudo foi evoluindo muito. Então, claro que a gente não vai conseguir aqui acabar todo o tema de laser e tecnologia, então eu quero dar uma noção para vocês, até porque é muito aparelho diferente, é muita coisa diferente, todo mês surge uma coisa nova, então a gente disse, a gente com um ano sem, às vezes, ter um aparelho novo, já fica obsoleto. Então, assim, saber que é uma pincelada geral, eu fico aberta depois para a nossa discussão, mas eu acho que vocês vão gostar bastante, que é um tema super interessante. E eu gosto porque eu não uso só para estética, né? O laser e as tecnologias são usados na saúde, né, da pele e também na parte estética, sim, mas a gente vai ver o quanto hoje engloba o laser na nossa prática diária. Sim. Eu só queria falar que a palestra vai ter duração de aproximadamente 45 minutos. E as dúvidas, elas podem ser enviadas aí no chat do YouTube, a gente vai fazer um compilado e depois, no final da apresentação, a gente vai reservar um tempo para falar com a doutora e tirar as dúvidas. Tudo bem? Boa palestra a todos. Então, assim, essa primeira foto, né, eu já selecionei para mostrar para vocês o quanto evoluiu. De uns anos atrás, o que a gente usava para observar a pele, né? A foto da lupa. Então, a gente via as lesões com uma lupa de aumento e era o que a gente tinha. Hoje é imprescindível na dermatologia a gente não ter um dermatoscópio, que é uma tecnologia que veio para a gente ver realmente as lesões à profundidade. Hoje não tem como eu ir para um consultório, fazer uma consulta dermatológica sem o dermatoscópio. E o laser e as tecnologias, eles são usados, como a gente falou, não só na prática estética, como a gente às vezes pensa na cosmiatria, mas na dermatologia clínica, também na dermatologia cirúrgica. E são vários os aparelhos disponíveis de laser e de tecnologias. Tecnologia a gente tem para tratamento facial, corporal, hoje mapeamento de sinais, que eu vou falar depois, para uma análise numa primeira consulta. Então, o laser veio agregar muito, porque a vida do dermatologista, antes o que a gente tinha era a lupa e de repente a crioterapia, né, que é o nitrogênio líquido, e hoje, claro que a gente pode usar desses meios, mas a gente tem coisas muito modernas, com o pós, assim, depois de fazer um laser muito mais tranquilo do que era às vezes um crio para uma lesão maior, e veio realmente para mudar a nossa área. Então, eu vou começar um pouco a parte prática, que se a gente começar a teoria de laser, todo mundo vai cansar agora às 8 da noite. Então, assim, para que a gente usa, tá? O laser hoje? Para lesões benignas, como angiomas ali da foto. Então, a gente tem laser para vaso, que eu consigo tirar todos esses angiomazinhos sem precisar um bisturi elétrico, às vezes cava cicatriz, né? Vasinhos de face. As ceratoses seborreicas, então lesões benignas, mas aqui a importância é que o laser, isso eu acho que é importante frisar, que a gente não pode sair fazendo laser sem um conhecimento dermatológico, né? Eu não posso estar daqui a pouco fazendo laser numa lesão suspeita de melanoma. Então, é muito importante o diagnóstico clínico, né? A avaliação do paciente. Não tem como
hoje a gente só aprender laser e não saber toda a clínica dermatológica. Então, vendo que é uma lesão benigna, um angioma, uma ceratose, eu posso sim tratá-las com laser, que eu vou ter um resultado estético, uma cicatrização muito melhor. Os acrocórdons, né, que são as lesões, aquelas penduradinhas, também eu consigo tratar com laser. A papulose nigra, que nada mais é do que uma ceratose seborreica pequena, mais plana, né, várias, que geralmente é pessoas mais de pele morena. Então, tudo isso, então, são lesões benignas que eu posso, sim, tratar com laser. Uma coisa bem interessante é um super estudioso de laser, que é o Dr. Rox Anderson, que foi o primeiro criador de laser, assim, que é de Harvard. Ele estava fazendo um estudo até na lesão de vaso celular. Nos vasos, se eu for lá e cauterizar cada vasinho daquele do vaso, eu também regrediria a minha lesão de vaso celular. Então, quem sabe no futuro o laser também não é uma indicação das lesões malignas, né? Mas a princípio a gente usa para lesões benignas, que já foi feita a dermatoscopia, o diagnóstico é bem preciso de uma lesão benigna. As unhas, então, olha, mais uma, né, uma doença dermatológica, que é a onychomicose, a micose de unha. Eu tenho muitos pacientes hoje, principalmente idosos, que usam várias medicações para dislipidemia, pressão, e aí se eu deixo um antifúngico oral, muitas vezes compete ou interfere no uso daquela medicação. Então, por que não, pelo efeito do calor do laser, eu melhorar uma unha, uma micose de unha? Às vezes eu não consigo deixar o tratamento oral, mas eu consigo abreviar o uso. Então, assim, aquele tratamento oral que eu iria fazer com um antifúngico oral durante 6 meses, quando eu uso laser, eu acabo, às vezes, conseguindo, com o laser, diminuir aquele tratamento para 1, 2 meses de tratamento oral e fazer algumas sessões de laser. Eu tenho um efeito aqui do laser fototérmico, então eu vou matar o fungo pelo calor. Né? Então, para quem tem contraindicação do antifúngico oral, é super interessante. Para quem quer um resultado mais rápido na melhora da unha, fazer um debridamento, o laser também é super indicado. Então, mais uma patologia e o laser veio para nos ajudar. Para manchas, né? Então, para manchas, a gente tem vários tipos de equipamentos. A gente lembra que manchas tem aquelas que são efélides, são bem pontuais, tem as melanoses solares, então que são manchas mais localizadas. Eu posso fazer uma luz pulsada, que depois a gente vai ver que ela não é um laser realmente, mas é parecido com laser, a gente vai explicar essa diferença. Ou posso fazer bem pontual, com um aparelho que a gente chama de key switch, que ele vai lá na mancha, explode o pigmento, e eu também vou ter bem menos cicatrizes, vou ter um pós muito mais tranquilo. A paciente vai ficar com uma casquinha e essas manchas depois saem. Para melanoses de mão é muito interessante, o laser é super eficaz. E também existem laser que antes a gente não fazia laser para melasma, que a melasma então é aquela mancha maior, né, geralmente relacionada a hormônios ou realmente exposição solar. E aí se tinha muito medo do laser pelo calor, pelo efeito rebote. Mas hoje a gente tem aparelhos sim, que eles vão mais devagar, eles não aquecem tanto essa pele, eles ultrapassam a epiderme, a camada mais superficial, e vão atingir lá a derme, quebrando esse pigmento. Então, esses a gente pode utilizar em melasma, geralmente é um tratamento de várias sessões, não é tão simples, né? A gente tem esse laser que vai em nanosegundos, então, como ele vai muito rapidamente, ele ultrapassa a epiderme, e eu tenho um laser agora até de picosegundos, que aí eu ultrapasso mais rapidamente essa epiderme sem lesão epidérmica, e aí consigo quebrar, assim, esse pigmento. E aí eu posso associar com tratamento tópico, eu posso associar hoje com tratamento oral para melasma, né, que tem várias cápsulas, proteção oral. Então, é um somatório, é um conjunto de tratamentos, mas que para o melasma, que é uma doença difícil de tratar, veio sim como uma carta na manga para o dermatologista conseguir melhorar as manchas de melasma. Outra procura muito frequente do laser é na minha prática é tatuagem e micropigmentação. Então, hoje a gente vê que as mulheres fazem demais micropigmentação de sobrancelha, boca, tatuagens em geral, e muitas vezes ficam insatisfeitas, né? E depois de fazer, o que realmente tira essa micropigmentação e a tatuagem é o laser. É o mesmo laser do melasma, mas eu vou usar uma energia muito maior, né? É um procedimento mais dolorido, eu preciso de anestesia infiltrativa, né? Não adianta só um creminho tópico, porque realmente dói bastante a explosão desse pigmento na pele.
Mas a gente consegue ter um ótimo resultado, principalmente com de picosegundos, mas o nanosegundos também. E é um laser também que é desse tipo Key Switch, que ultrapassa a epiderme, ele é muito rápido, então em nanosegundos ele vai ultrapassar e vai realmente quebrar o pigmento. Lembrar que dependendo do pigmento dessa tatuagem, se eu tenho um pigmento preto, escuro, é muito mais simples, né? Se eu tenho uma tatuagem amadora, também é muito mais fácil. Já uma tatuagem profissional é mais difícil, e geralmente o pigmento verde e azul a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. A gente usa um outro aparelho para conseguir retirar esse pigmento. O vermelho, a gente sempre fala, né, que é um pigmento com mais risco de escurecimento, por ter, às vezes, óxidos de ferro nessa tinta, e com um risco, então, de uma primeira sessão eu passar o laser no pigmento vermelho, ele ficar acastanhado, e eu ter que fazer uma terceira sessão. Esses lasers para tatuagem, geralmente, a gente indica algumas sessões, né, com espaçamento entre elas, porque eu preciso recuperar essa pele de uma sessão para fazer uma outra sessão em seguida, porque ele realmente fica sangrante, machuca, e eu não posso trocar a tatuagem por uma cicatriz, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que avisar o paciente que vai ser lenta essa melhora, né? Que ele pode sim retirar essa tatuagem, mas vai ter que ter uma certa paciência, fazer várias sessões para não de repente despigmentar essa pele ou deixar um queloide no local. Depilação, né? Que foi da primeira coisa que a gente começou a usar muito laser estética, foi depilação. Ainda se usa muito. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado. Eu pego muitas complicações, isso a gente vai falar, que laser, né, não é porque é tranquilo, que é luz, que eu não tenho complicações, queimaduras. Então é bem importante nessa época que tem várias clínicas de depilação, às vezes sem médicos, né? Então, assim, ter um cuidado, porque eu preciso ter um diagnóstico da pele dessa paciente, saber o fototipo. Uma paciente morena, eu tenho que cuidar, eu vou usar um comprimento de onda, um laser diferente da paciente clara. Então, assim, eu tenho muito mais risco de manchar essa paciente, de queimar uma paciente negra, uma paciente mulata, ou aquela paciente que bronzeia, ou que vem bronzeada da praia. Então, é bem importante que a gente avise a paciente que ela não pegue sol antes das sessões, né? Não venha morena. E aí eu tenho vários tipos de laser para pelos. Eu tenho o diodo, o alexandrita, o ND-YAG. Quando eu tenho uma paciente morena, por exemplo, eu opto pelo ND-YAG. Por mais que ele vá mais lento, eu preciso de mais sessões, às vezes eu faço com muito mais segurança. Então, eu acho super importante ainda a presença do médico nesse procedimento, um médico responsável, porque a gente tem sim muito caso de queimadura, e nada melhor do que um médico para saber, às vezes, que a paciente está usando uma medicação, por exemplo, uma tetraciclina, que aumenta o fotodano ali, que é mais fotossensível, pode sensibilizar a pele. Então, eu já sei que eu não posso fazer naquela paciente, uma paciente que tenha lúpus, eu não vou fazer uma depilação, uma fotodepilação, né? Então, acho que é super importante o médico ver se é um pelo realmente que vai ter um bom resultado, se é um pelo grosso, escuro, se a paciente tem uma pele branca, uma pele mais morena. Então, acho que tudo isso tem que ser abordado na consulta para depois indicar um tratamento com laser. E no laser para pelo, hoje a gente faz uma tecnologia que é um laser robótico, que é muito interessante, porque o robozinho ele vai pegando todos os folículos, então não deixa passar nenhum pelo. Então é muito mais eficaz e seguro. Os vasos, a gente já falou um pouco lá quando falou dos angiomas, mas a gente trata muito as telangiectasias faciais, tanto em paciente com rosácea ou com aqueles vasinhos na lateral do nariz, que às vezes vai se aglomerando, vai ficando feio. Eu uso o ND-YAG. Rosácea eu posso usar também a luz pulsada, que tem um ótimo resultado, que melhora também a qualidade de pele. E lá na clínica, por exemplo, eu tenho uma cirurgiã vascular que a gente trabalha juntas. Então, quando é um laser um vaso de perna, por exemplo, ela utiliza muito a técnica de CLACS, que é o que é isso? É a escleroterapia convencional, né, com glicose ou outra substância, e o laser associado. Então, ela tem um ótimo resultado, com menos sessões. Então, a gente usa o laser também aqui na cirurgia vascular. E para rejuvenescimento, né? Que é o que a gente fala em laser, lembra, parece que tudo é para rejuvenescimento, mas a gente já viu que não é. Então, para rejuvenescimento, a gente tem vários tipos de laser. Então, o que é importante falar com o paciente, primeiro é ver, né, a profundidade das rugas,
se essa paciente também tem uma pele morena, uma pele clara. Pele morena a gente tem que cuidar muito com hiperpigmentação de rebote, né? Fazer uma hiperpigmentação pós-inflamatória, então eu não posso agredir muito essa pele. Aí eu posso optar por alguns tipos mais modernos, que não agridem tanto a epiderme. Eu tinha antigamente o laser que não era fracionado, então o que ele fazia? A gente chama o resurfacing, né? Ele tirava toda a camada da pele e a gente dizia que assim, a paciente era como um peeling de fenol, que realmente remove tudo, era super agressivo, melhorava assim as rugas, mas com pós, um downtime assim, de ter que ficar quase um mês em casa. E aí foi revolucionando a tecnologia, e ao invés de fazer aquela ablação completa da pele, se descobriu o fracionamento, onde atua em pedacinhos da pele e deixa a pele normal, atua em um pedacinho da pele. Com isso, eu tenho uma repitelização muito mais rápida, um pós-procedimento muito mais tranquilo. E aí eu tenho a opção do CO2, do Erbium, né? Tem o NDI-AG com Erbium, que seria o Fotona, que é um laser que a gente não agride epiderme. O pulso dele é um pulso smooth, um pouco mais interno, então eu não tenho quase ablação, né, da epiderme. Então eu tenho um pós muito melhor, quase sem downtime. A paciente no outro dia ela trabalha, ela faz as suas atividades. Então isso foi revolucionando muito. E a gente tem resultados de muito estímulo de colágeno com esses aparelhos, porque eu vou fazer fissuras lá na minha derme, estimulando um processo de cicatrização, e com isso eu vou ter um efeito tensor, lifting, melhora muito cicatriz de acne. A gente não falou aqui, eu uso fracionamento também, às vezes, para colocar medicações na minha pele. Isso é super interessante. Então, eu quero colocar um corticoide num queloide. Antigamente, eu tinha que pegar a agulha e infiltrar aquele queloide. Hoje, o que eu posso fazer? Eu uso laser fracionado, em seguida, como drug delivery, então eu aplico uma medicação em cima, e aí eu vou ter uma ótima absorção, muito mais homogênea, que vai ser o mesmo comprimentozinho do fracionamento. Vou ter uma aplicação no queloide que não vai ficar com atrofia. Então, eu gosto muito para cicatriz e gosto muito para a gente fazer esse chamado drug delivery, que eu faço laser, em seguida posso colocar uma substância clareadora, posso colocar uma vitamina C, uma substância que dê firmeza para a pele. Então, eu consigo, depois do laser, fazer essa infusão de medicamentos na derme, que é o local que às vezes a gente quer chegar, e com um tratamento só tópico demora muito, ou às vezes não consegue, né? Realmente aquela absorção do produto, do tópico. E agora também bem em alta o rejuvenescimento genital na clínica. Então tem uma ginecologista, porque realmente a gente tem que fazer uma avaliação prévia. É interessante que a paciente, né, tenha um preventivo. Geralmente se usa o Erbium. Às vezes se fala até em melhores de incontinência, claro que graus bem leves, mas também na ginecologia, então, esses tipos de laser, só a diferença ali, como vocês viram na foto, um espéculo, né, que na verdade é esterilizado, que aí a gente muda a ponteira do laser, mas seria o mesmo laser para rejuvenescimento facial. Mudando a ponteira, eu posso fazer sim rejuvenescimento genital hoje, mas eu, no meu caso, não faço. Eu coloco a ginecologista fazendo da mesma forma que o vaso de perna. Eu acho que tem espaço, né, para todos os profissionais. Eles fazem daí a parte de vascular. A teoria agora, que é um pouco mais complicada, né? Mas eu vou tentar aqui abreviar um pouco, assim, ser breve, mas para vocês entenderem um pouco o que é laser. Então, laser é uma sigla, né? Que é essa luz estimulada pela radiação. É uma radiação eletromagnética por emissão estimulada. É uma luz de alta intensidade. Ela pode ser, então, direcionada com grande precisão. Então, é uma luz totalmente coerente, monocromática e colimada. E ele tem geralmente um braço articulado, uma fibra ótica, que é quem vai levar essa luz, e com espelhos, que a gente vai ver a fotinho depois. Então, geralmente, o laser está dentro desse campo eletromagnético de luz visível, né, que vai nesses comprimentos de onda. Acima dele, abaixo a gente tem a radiação ali ultravioleta, raio-x, raio gama, e acima tem o infravermelho, as micro-ondas e ondas de rádio. Aqui, então, o que acontece, né? Um fóton vai estimulando o outro, e esses três entre os átomos que vão liberar, vai ser um efeito cascata, e aí vão liberar aquela luz do laser. Aqui eu tenho vários tipos de laser, e dependendo do comprimento de onda, que é o que a gente chama, que é a distância, né, entre duas cristas da onda, da energia, eu vou ter uma penetração mais superficial ou mais profunda na minha pele.
Por exemplo, então, o NDIAG, o 532, eu consigo melhorar muitas efélides, ele vai muito superficial ali na epiderme ainda, quase na camada mais baixa da epiderme, início da derme. Já um laser, por exemplo, NDIAG para vaso, eu tenho que entrar um pouquinho a mais, adentrar na minha pele. Então, eu vou usar um laser NDIAG 1064, eu trato o vaso porque ele vai bem no pigmento da hemoglobina, lá mais profundamente. O Hebe e o CO2 eu tenho atração pela água, então por mais que o comprimento de onda deles sejam os maiores, vocês vão ver lá no gráfico, eles ainda têm a água é muito superficial, então eles não adentram tanto quanto o NDIAG. Então, é os únicos que fogem um pouco esse padrão de penetração dentro da epiderme e da derme. Ele pode ser contínuo ou pulsado, os lasers. E ele pode, como a gente falou no início, eles eram totalmente ablativos, os lasers. Então, ele pode fazer um aquecimento cutâneo ali, quando eu tiro toda a epiderme e derme, a gente chama de resurfacing ablativo, naquela segunda imagem. Ou eu posso fazer fracionado ou não fracionado, né? Fracionado, então eu faço essas fissuras e eu tenho ele ablativo, que seria quando eu machuco a pele, e não ablativo quando eu faço ele um pouquinho mais abaixo e preservo a minha epiderme, então ela fica totalmente íntegra, e essas coluninhas são feitas lá embaixo na derme também, estimulando o colágeno. Quando que eu escolho um ou outro, né? Se eu tiver muita cicatriz de acne, ou tiver muita linha HIT de perioral, que a gente chama de código de barra, eu posso aqui nessa região fazer um bem ablativo, posso fazer um resurfacing, vai depender da cor da pele da paciente. Se é uma paciente clara, eu faço com mais tranquilidade. Se é uma paciente morena, eu prefiro os não ablativos, que eu sei que não vai pigmentar depois, não vai fazer tanto estrago ali na minha epiderme. Aqui por onde passa o laser, né? Geralmente uma fibra, né? Que passa nesse meio com espelhos. E essa teoria que é bem importante quando a gente fala em laser, que quem descobriu foi aquele Rox Anderson, que está testando agora para a base celular, o laser. Ele então viu que a substância, dependendo da substância, ela vai ser atingida por um comprimento de ondas que for idêntico à substância. Então, por exemplo, por isso que eu tenho um laser específico para vaso, que é o laser que vai pegar a hemoglobina, que é o comprimento de onda da hemoglobina, então ele vai lá na hemoglobina e vai ser totalmente específico. Por exemplo, um laser que é totalmente específico para melanina, né? Tem um laser específico para o pigmento, então não posso usar um tipo de laser para tudo. Então, cada doença daquelas que a gente viu, eu estou tratando com um tipo de laser diferente, tá? O laser contínuo pulsado, a gente já viu. Eu tenho no mesmo tipo, por exemplo, o NDIAG, eu uso para tatuagem, eu posso usar para vaso. Só que quando eu uso ele, o comprimento de onda ali contínuo, eu uso mais para vaso. Quando eu tenho o K-Switch, que é um pulso curto de alta energia, é o para manchas. Então, também dentro do mesmo aparelho ali, não do mesmo aparelho, do NDIAG, eu posso fazer pelo, vaso e posso fazer mancha, mas aí o que eu vou mudar é o tipo de pulso, se ainda é no segundo, se ele é contínuo, se não é. E eu tenho os fracionados, como a gente viu, ablativo e não ablativo. O legal do fracionado ablativo é principalmente para jogar aquela substância em cima da derme, que eu consigo uma penetração bem interessante. A energia, né, em joules, sempre a gente fala muito quando fala em laser, vou usar uma energia maior ou menor, vai depender do tipo de pele ou do tipo de vaso que eu vou tratar. O número de repetições, eu falo em ciclos por segundo, tem o tempo de exposição ao laser, é importante, então tudo isso no aparelho eu vou colocar, então assim, se fosse... geralmente a gente compra um aparelho, vem todo o protocolo de cada aparelho, qual o tempo e tal, mas não basta isso, né? Então, esse diagnóstico anterior do paciente, da pele, é que vai fazer com que eu pense, não, o paciente é claro, vou usar, então posso usar uma energia maior, então vou aumentar meus joules. Não, ele tem muita ruga, eu quero um resultado melhor, então aqui eu vou usar um ablativo, um resurface sem ser fracionado, que eu quero remover toda a epiderme. Então, isso compete ao médico fazer essa avaliação bem legal do paciente antes, que aí eu sei qual laser usar e qual que eu vou ter o maior resultado. O spot, quando a gente fala de spot, é o tamanho, né, que ele atinge a bolinha ali. Se eu quero um spot maior, geralmente eu tenho uma menor penetração, e quando eu tenho um spotzinho pequeno, eu consigo penetrar mais na derme. Então, isso tudo é importante raciocinar quando a gente está fazendo um procedimento a laser. E o fracionamento, que a gente já falou.
Então, o efeito terapêutico vai ser diretamente no cromóforo. Então, se eu tenho um laser para hemoglobina, eu vou melhorar vaso. Se eu tenho um laser para melanina, por exemplo, eu vou melhorar manchas, vou melhorar melasma. E se eu quero, às vezes, rugas, eu vou pegar os que atraem água, que é o erbium e o CO2 fracionado ou não fracionado, que a gente quase não usa mais. O laser, a luz pulsada, já a gente falou que não é um laser. Por que ela não é um laser? Porque a luz pulsada, ela não é totalmente como o laser, que é uma fototermólise seletiva, que vai atuar ou na melanina ou na hemoglobina. Não, ela atua em vários comprimentos de onda. Então, eu posso até selecionar o comprimento de onda para pegar um pouco mais de vaso, um pouco mais de mancha, mas ela não é tão específica contra o laser. É uma luz policromática, não é uma luz monocromática como o laser. E aí eu posso usar, sim, em lesões vasculares, em depilação, em rejuvenescimento, porque ela pega tudo, pega pelo, pega vaso. Só que também eu não tenho uma energia tão grande. Então, por exemplo, eu tratar um vaso com um laser para vaso, eu vou ter um resultado muito mais rápido, que ele é muito mais preciso do que eu tratar um vaso com uma luz pulsada. Eu vou até reduzir, mas eu não vou, às vezes, estar cauterizando esse vaso, tá? Então, ela é muito usada, mas ela, assim, para paciente que tem mancha, vaso, é muito interessante. Para uma paciente de melasma, por exemplo, ela dá muito calor, e aí eu não quero que, de repente, ela vá clarear tudo e daqui a pouco, daqui a um mês, a paciente possa ter um rebote. Então, isso é muito importante, né? A gente conhecer a pele da paciente com melasma, não vamos fazer a luz pulsada. Então, a gente, por isso, tem que entender um pouco tanto da física e também da parte clínica. A gente tem que ter um diagnóstico muito certo dessa paciente antes de submeter a qualquer procedimento a laser. Então, o que a gente falou ali era um laser e a luz pulsada, que seria tipo vários tipos de laser com comprimentos de ondas diferentes, um pouco mais leve. E agora vamos falar sobre outras tecnologias, né? Como eu falei para vocês, tem muita tecnologia, tem tecnologia corporal, facial e para a saúde da pele também. Eu vou falar de algumas que estão bem em evidência. Então, a gente usa muito para estímulo de colágeno ultrassom, hoje micro e macro focado, que é a primeira foto. A gente usa para estímulo de colágeno, então. O que o ultrassom faz? Ele vai fazer pontos de coagulação bem pontuais mesmo, fazer linhas de pontinhos de coagulação, que ele vai ultrapassar a epiderme e derme. Então, eu tenho, assim, ponteiras de 4 milímetros, de 3 milímetros. Então, se eu disparar esse ultrassom num acrílico, por exemplo, na minha superfície eu vou ter ele liso. Quando eu olho embaixo do acrílico, eu tô cheia de pontinhos. Por quê? Porque ele ultrapassa uma camada e aí vai fazer essa coagulação bem na profundidade, né? Isso é bem interessante porque a paciente pode sair no mesmo dia, ela não fica com nenhuma fissura na epiderme, ela tem aqueles pontos, vai ficar um pouco dolorida, mas é totalmente o tratamento mais interno. E aí, dependendo se eu quero pegar gordura, se eu quero pegar, então tem ponteiras mais superficiais e mais profundas, tá? Outros tratamentos para uso corporal que são super interessantes, a criolipólise, que funciona fazendo uma apoptose do adipócito. Eu vou ter congelamento somente da gordura. Então, uma tecnologia que eles conseguiram ver a temperatura que realmente só a gordura congela. Eu uso uma membrana para proteger essa pele. E aí eu tenho diversos tipos de criolipólise. Eu digo que tem assim o Fusca da criolipólise e a Ferrari da criolipólise. Então, isso a gente tem que ter cuidado também. Tem aparelhos que não tem Anvisa, não tem FDA, então tem que ter muito cuidado. E hoje a gente tem muito essa briga, às vezes, com clínicas, né, clandestinas e que não tem uma. Porque realmente queima, são procedimentos, por isso que eu acho muito importante o uso do médico, né? E assim, até para ver se é uma gordura que realmente a criolipólise tira. Qual a gordura que ela vai tirar? Aquela gordura que eu consigo pinçar. Então, o abdômen que eu consigo né, esmagar, aquela gordura mais visceral, aquele abdômen duro, eu não vou fazer uma criolipólise. O flanco, né, o interno de coxa. Hoje tem umas ponteirinhas bem pequenininhas para papada, para aquela gordurinha da lateral do braço. Então, eu consigo também melhorar com a criolipólise. O interessante é que não é nada invasivo. Na ponteira eu faço um vácuo, englobo essa gordura e o paciente fica lá durante 1 hora. Depois que tira, parece que a gordura ficou realmente um picolézinho, assim, bem dura. A gente massageia, o paciente vai para casa e ele vai tendo quebra dessa gordura de até 25% em uma sessão. A radiofrequência é bem conhecida, também tem vários tipos de radiofrequência.
Então, agora vocês sabendo mais, é interessante saber qual é a energia que vai, porque eu tenho radiofrequências muito leves, que eu tenho que fazer muitas sessões, e tem um radiofrequência que faz um aquecimento de gordura e realmente dá um estímulo de colágeno para a flacidez. Ondas de choque, que era utilizada, então, lá na litotripsia, né, pela uro, e agora se usa para celulite, para quebra da fibrose da celulite, que a gente diz que é o martelinho de ouro da celulite. Agora a novidade é o estímulo eletromagnético, magnético, que seria na musculatura, quando eu quero realmente fazer uma hipertrofia ali de musculatura e fazer com que o paciente, além da academia, né, dos cuidados, tenha mais algo para aumentar músculo, então para melhorar o músculo do abdômen, então é bem interessante também. E falando em saúde, que eu não queria deixar de falar de tecnologia em saúde, principalmente, o mapeamento de sinais. Então, assim, como a gente começou lá a aula, que era a lupa, aí depois passou para o dermatoscópio, que eu olho meu paciente na primeira consulta, tem agora o check-up melhor, que a gente diz o melhor check-up de pele que existe, seria o mapeamento digital. Esse aparelho que está aparecendo na foto para vocês é o Photo Finder, onde eu tiro a foto do paciente de frente, de costas, então eu consigo ver todas as lesões, e aí, lesão por lesão, eu faço uma foto, e ele também analisa essa lesão, o aparelho, né, faz um escaneamento, e o legal é que o paciente fica com essas imagens, se ele for viajar para outro lugar, ele pode, né, levar o CD dele, o pendrive, e aí realmente ver a evolução dessas lesões, porque muitas vezes uma lesão pequena, né, uma lesão que cresceu muito no último ano, às vezes é mais interessante tirar do que aquela grande que o paciente tem há anos e não modificou. Então, para paciente com história de câncer de pele, com muitos nevos atípicos, é interessante, sim, se ele quiser ter um bom check-up de pele, a dermatoscopia digital com o Photo Finder é o ideal, né? Antigamente a gente ficava fotografando, às vezes com celular, ou anotando no prontuário, mas não é tão fiel. A gente consegue aqui ver, tem ponto periférico, ou essa borda, né? Apareceu um pseudópode, olha, pode ser um melanoma muito inicial. Então a gente consegue pegar lesões muito pequenas e muito iniciais e acompanhar essas lesões, que é bem interessante, a gente faz muito, e eu acho uma das tecnologias assim mais fantásticas para a gente fazer esse check-up da pele. E na clínica também, numa primeira consulta, isso é legal, eu consigo dar uma analisada na pele do paciente, que, claro, não substitui, né, a minha anamnese, o que eu vejo no exame clínico, mas geralmente bate porque os pacientes, por exemplo, eles querem, depois de um tratamento de melasma, ver se as manchas melhoraram. Então, aqui, além de conseguir ver as manchas que estão mais na superfície, eu consigo ver um melasma dérmico, que às vezes não apareceu na superfície. Eu consigo quantificar poros para ver se depois do laser diminuiu os poros. Eu consigo ver se os vasos, né, deram uma reduzida naquela paciente com rosácea depois de um tratamento. Então, acho super interessante que hoje os pacientes querem muito, né, quantificar, que às vezes aquele dia a dia, a gente se olhando todo dia, não vê o real efeito de um tratamento. Então, é uma tecnologia que eu uso muito. Então, para ver quanto, né, a gama de procedimentos que a gente tem, a gente podia ficar falando aqui uma noite toda, que realmente eu amo falar dessas tecnologias modernas. De repente, daqui a um ano, se eu vier falar, vai ter muito mais coisa, que isso vai se atualizando muito rapidamente. Mas, assim, para vocês terem um básico de laser tecnologia, então vocês sabem que hoje a gente usa não só na estética, no diagnóstico, usa no tratamento de lesões benignas, por enquanto, né? Então tem muita coisa ainda por vir também. O importante é que alertar, a gente tem que ver que alguns aparelhos de laser podem emitir vapor tóxico, então a gente tem que cuidar muito com dispersão, quando vai também tratar, a gente não falou em vírus, mas realmente ter um cuidado, né, no CO2, na dispersão, quando a gente vai fazer, às vezes, HPV, verruga, então ter um cuidado, questionar o paciente, né, se tem alguma doença, então é importante. O Erbium, no caso, seria mais seguro que o CO2, alguns trabalhos mostram. Se puder ter um aspirador na sala para fumaça, é interessante, até para o médico. E é muito importante saber que os lasers e as tecnologias têm complicações, sim. Por isso é muito importante o uso médico, um acompanhamento médico. O médico fazer o diagnóstico dessa pele,
fazer um termo de consentimento, onde o paciente saiba que, às vezes, um laser de mancha não vai remover todas as manchas, né? Que os pacientes hoje veem muita coisa na internet, querem um resultado milagroso, então a gente colocar realmente que vai ser um tratamento, que às vezes são várias sessões, ou vai ser um tratamento que eu vou ter um resultado, né? Que depende muito do tipo de pele, depende do paciente, então é super importante. E lembrar que nenhuma tecnologia, né, substitui esse cuidado médico, exame clínico, que essa empatia com o paciente. Então, eu falo assim, minha clínica não é uma clínica de laser, é a clínica que a Mariana vai lá, atende os pacientes. Se tiver indicação, eu vou fazer, mas com uma indicação muito correta, né? Porque esse vínculo com o paciente, esse cuidado, esse toque na pele, essa análise inicial, né? A máquina faz essa análise, mas eu tenho que estar olhando a pele desse paciente, nada melhor do que a gente com treinamento, né? Para dar segurança e passar essa segurança para o paciente usar a tecnologia de forma mais adequada e individualizada. Né? Eu fico aberta agora a perguntas. Quem tiver perguntas, a gente pode ir falando. O que eu tinha para falar hoje, assim, dando uma visão geral, é isso. Espero que vocês tenham conseguido captar alguma coisa. Qualquer coisa, a gente está aberto aí para discutir mais. Eu queria agradecer novamente a doutora pela palestra. Foi muito boa e a gente tem algumas perguntas aqui. A primeira pergunta, existe alguma tecnologia para o tratamento de estria? Então, de estria, a gente usa muito laser fracionado. O laser fracionado, ele é aquele erbium ou CO2. Lembrando que o CO2 em pele morena eu posso ter mais cicatrizes, então o ideal é avaliar a pele do paciente. Eu tenho também uma tecnologia que eu não trouxe aqui, que é o microagulhamento robótico, que eu jogo a radiofrequência. Então, seriam as duas mais indicadas para estria. Laser fracionado e também o microagulhamento com radiofrequência, e eu posso sim jogar depois ainda alguma substância ali para firmeza da pele, para melhorar, que a estria nada mais é que uma cicatriz e ela é flácida, né? Então, quando eu tenho aquela flacidez, eu posso jogar algo para firmeza em seguida. Então, o laser é importante, que a gente sempre fala, para a estria ele reduz, mas muitas vezes ele não vai tirar 100%. Uma estria recente, mais vermelha, eu tenho um resultado muito melhor do que uma estria muito antiga. Né? Então, também vale esse termo de consentimento para o paciente saber que às vezes não é uma melhora 100%, mas eu melhoro muito o relevo da pele e eu consigo reduzir essa estria para ela ficar mais imperceptível. E também outra pergunta, qual é o investimento mínimo para construir um consultório de dermatologia? Olha, eu acho muito variável, tá? Eu tenho colegas, por exemplo, que não tem nenhuma tecnologia. Hoje a gente tem a possibilidade, por exemplo, quando eu iniciei, né? O que a gente faz no início, quando a gente abre consultório dermatológico? Tem que ter um dermatoscópio e pode ter assim um crio para tratar lesões benignas ou ceratoses actínicas, né? É o básico. Depois disso, a gente pode ir adquirindo as coisas. Agora, no início, eu acho que vale muito a pena para quem está iniciando a gente alugar uma plataforma de laser. Aí tu pega os pacientes que precisam fazer laser, coloca a agenda naquele dia, aí aluga o aparelho e aí tu vai juntar os pacientes, porque realmente são tecnologias super caras que vale a pena comprar quando já tem um fluxo legal de pacientes, porque não tem como deixar o laser parado, né? Que tem um custo alto de manutenção. Então, eu acho mais interessante isso, abrir o consultório, faz uma lista de pacientes interessados ou que teria indicação para pelo, para vaso e aluga uma plataforma de laser. O que é a plataforma de laser? É uma plataforma, eu tenho várias ponteiras, então eu tenho o ND-YAG, eu tenho a ponteira de mancha, hoje existem essas plataformas que eu não preciso daí ficar comprando vários tipos ou alugando vários tipos. Às vezes numa plataforma eu tenho microagulhamento, tenho ultrassom, tenho tecnologias e laser, tudo no mesmo aparelho, aí eu loco para o dia. Entendi. E mais uma, para cicatriz de acne, há alguma tecnologia específica? Então, a cicatriz de acne, assim como a estria, são cicatrizes, né? Então, seriam os mesmos aparelhos. Seria o laser fracionado, né? E eu tenho também esse microagulhamento robótico. Qual a diferença? Sabe, o rolinho, ele também tem várias agulhas, né? Só que o microagulhamento robótico, quando a agulha entra na minha pele, eu vou jogar a radiofrequência ainda com maior estímulo de colágeno. Então, vou ter um resultado melhor e eu consigo ajustar o tamanho dessas minhas agulhas. Então, eu consigo botar na área periocular aqui, eu consigo botar 1 milímetro a agulha. Aí, quando eu vou numa cicatriz de acne, eu consigo ir mais profundamente para romper a fibrose.
Então, eu ajusto o tamanho da minha agulha e eu consigo ajustar quanto que eu quero de emissão de radiofrequência em cada ponto. Então, melhorando linha fina, melhorando cicatriz. Então, é super interessante também. Eu não cheguei a falar dessa tecnologia, mas para cicatriz de acne também é fantástico. E aí eu posso associar até um peeling em seguida, um ácido, no mesmo momento, porque como eu abro fissuras até a derme, tanto com laser fracionado quanto com microagulhamento, eu já aproveito e já jogo, tipo, um ácido retinóico, aí eu vou ter mais descamação. Então, eu tenho um laser com peeling numa mesma sessão, com um resultado muito melhor. Entendi. Deixa eu só conferir aqui se tem mais alguma pergunta. Mais alguém tem alguma? Tem mais uma. Doutora, qual a tua visão sobre a tatuagem permanente de estrias e olheiras? É bem interessante essa pergunta. O que a gente vê é o seguinte: nem sempre a nossa pele não vai ter a mesma pigmentação durante toda a vida, né? Aqui, principalmente no sul, que a gente tem período de verão, inverno bem definidos. Às vezes a gente vai no verão ficar bem bronzeado, então se eu fizer a pigmentação naquele momento, de repente fique bom, e aí chega no inverno, fica mais branca, fica aparente. Eu já tive pacientes tentando depois tirar, remover essa tatuagem, porque assim muda a textura da pele, muda o aspecto, a coloração quando vai envelhecendo muda, e às vezes não fica do tom da pele da paciente. Tem que então ser assim, ou alguém muito, né, com pigmento muito correto para o seu tipo de pele, ou então eu tentaria outras coisas, laser antes, para realmente depois não se arrepender, porque a gente viu que a tatuagem escura depois é muito fácil de retirar, mas a tatuagem clara, a cor da pele, é uma das mais complicadas para se remover. Então, eu indico primeiro tentar reduzir essa estria com tecnologia. Em último caso, seria essa tatuagem. Mais uma. Quantas sessões de laser são necessárias para apagar uma tatuagem permanente? Eu já apaguei tatuagem em 2 sessões, né? Aquela tatuagem amadora que já tá azulada, já tem praticamente, né? O pigmento já tá saindo. E eu já tive tatuagens que eu tive que fazer 20 sessões. Então, vai depender de alguns fatores, né? Do tempo dessa tatuagem, vai depender se ela é amadora ou profissional, vai depender das cores que eu tenho. Então, como a gente falou lá no início, azul e verde, amarelo são as piores, ou bem próximo à cor da pele. Quando eu tenho uma tatuagem só preta, eu acredito que às vezes 4, 5 sessões eu tenho um resultado fantástico. Micropigmentação de sobrancelha, por exemplo, às vezes a gente tira em uma sessão. Quando não usam essa tinta da tatuagem mesmo, quando usam algo mais leve, a gente consegue remover muito mais rapidamente. Né? Então é interessante assim quem vai fazer uma micropigmentação ter essa instrução de usar pigmentos que assim qualquer coisa sejam fáceis de ser removidos. Vai depender muito do tatuador do que ele utilizou. A última aqui. Doutora, como funciona para o laser para sardas? Há alguma outra tecnologia para amenizá-las? Então, pode-se fazer o laser bem pontual, né? Então, assim, eu tenho pacientes que gostam das sardas, mas com o passar do tempo elas vão confluindo, vão aumentando. Então, tem paciente que diz: ai, doutora, eu não queria tirar todas as sardas, que é uma coisa que me acompanha desde pequena, eu gosto das sardas. E aí a gente pode fazer um laser bem pontualzinho, só tirar algumas que estão maiores, né, para dar uma limpada no rosto, mas manter as sardas. Ou eu posso fazer uma luz pulsada, por exemplo, junto com peeling, fazer 3 sessões e realmente deixar essa paciente sem sardas. Então, vai muito do que a paciente deseja. Se é retirar as sardas, acho que a luz pulsada é uma ótima opção. Entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que é só. Gostaria de agradecer de novo a todos os presentes. Queria nos desculpar pela confusão que teve com o link no começo da reunião, mas eu fico muito feliz que vocês conseguiram acompanhar a gente. Queria agradecer de novo a doutora pela disponibilidade e falar que a gente também está muito feliz de trazer de volta a fundadora da nossa liga. Muito Eu que obrigada. agradeço, adorei participar, fico à disposição. Aqui está o meu e-mail, meu Instagram. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar na tela. Tá aparecendo. Tá, se alguém quiser anotar, tirar qualquer dúvida, fico à disposição. Eu sei que eu era super curiosa na época de acadêmica, então eu sou muito aberta para quem quiser também conhecer a clínica, tiver interesse pela dermatologia, pode entrar em contato.
Então tá, muito obrigada. Tchau, obrigada. Tchau.